Larissa, muito obrigada por estar aqui no podcast da Eden para falar sobre o seu novo livro. A alegria é minha, Rebeca. Muito obrigada por me dar esse privilégio de estar aqui com você mais uma vez. É uma alegria e o seu livro já tem abençoado várias mulheres. Esse daqui, o Mulher Sábia Edifica, que é devocionais no livro de Provérbios, 31 meditações para a gente cultivar aquilo que todas nós precisamos, que é sabedoria. Então, Larissa, esse é um livro muito especial. É um livro que você aborda temas que são tão importantes. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como que surgiu a ideia desse livro, por que você acha que essa mensagem é importante para as mulheres na igreja brasileira hoje? Fala um pouquinho para a gente. Com certeza. Eu não esperava, absolutamente não esperava escrever esse livro. Sempre que eu vou contar a história do livro, eu começo falando uma coisa que eu aprendi com a pandemia, que é planejar de lápis. E planejar de lápis tem uma dupla importância, né? A primeira é óbvia, que você consegue apagar o que você planejou, e a segunda é ajudar o nosso coração a compreender que nós fazemos planos, mas quem direciona mesmo é o Senhor. Ele que diz se vai ou se não vai acontecer, né? Então, eu não tinha plano de escrever esse livro e por outro lado, tinha planos de escrever outros livros sobre outros assuntos que nunca saíram assim da primeira folha. Mas esse, o que aconteceu? Eu lancei um desafio no Instagram para as pessoas que me seguem, para a gente fazer uma caminhada em Provérbios, buscando sabedoria para o casamento. E aí, a cada dia, eu estudava um capítulo de Provérbios, escolhia um trecho e fazia uma aplicação ao casamento. E aí, fiz alguns vídeos sobre essa caminhada. O que aconteceu? O que eu percebi? Eu fui muito abençoada. Eu cresci muito e tive assim um crescimento no meu casamento com essas meditações. Então, quando terminaram esses 31 dias, eu falei: "Meu Deus, eu tenho praticamente um livro. Eu só preciso dar ali, né, uma ajustada em algumas coisas, mas se abençoa o meu casamento, eu acredito que pode abençoar a vida de outras pessoas". E aí eu lancei a ideia para vocês, queridos da Eden, e vocês aceitaram e cá estamos nós falando do livro. Ah, que coisa boa. É muito bom ouvir a história por trás, porque parece que a gente consegue acompanhar a caminhada junto. A gente vê assim, nossa, pela graça de Deus, esse livro existe. Muitas vezes não era do nosso planejamento, mas o Senhor, pela providência dele, faz as coisas acontecerem e é maravilhoso. Para a gente começar, logo no início você já começa falando sobre a questão da sabedoria no casamento. Para você, qual que é um erro que costuma acontecer quando mulheres cristãs entram nessa busca por sabedoria? Eu entendo que o maior erro, e assim, por ser um erro, né, ele é coberto de engano e as pessoas entram neles achando que estão indo pelo caminho certo, mas as consequências têm sido terríveis. Sou conselheira bíblica, então eu acompanho muitas mulheres, né, muitos casamentos, e daí que eu tiro essa ideia, que é buscar sabedoria em fontes erradas, buscar sabedoria principalmente em ciências humanistas, ou seja, ciências centradas no ser humano. Eu vejo que esse é o grande erro que tem acabado com casamentos. Uhum. E isso é interessante, né, Larissa, porque em todo lugar a gente é tão bombardeado com essas mensagens. Assim, a gente vai assistir um filme e tem conselhos baseados em todas essas teorias humanistas. A gente vê um outdoor, tem alguma coisa nesse sentido. Então, essa busca por sabedoria, ela tem que ser muito ativa, né? Senão a gente vai ir junto com a corrente do mundo. Exatamente. E é desse jeito que você falou mesmo, está em todo lugar. Então não é que a gente senta e pega um livro, que na capa está escrito "Sabedoria humana centrada no homem", e aí a gente lê, estuda esse livro. Não é assim. Realmente tudo ao nosso redor tem uma pitadinha de humanismo. Até mesmo em algumas coisas que têm a proposta de serem cristãs, e quando você vai olhar realmente com mais cuidado, você vê que o que está sendo falado ali é centrado no homem, às vezes com os versículos salpicados, que acaba enganando muita gente, né? Que não tem a profundidade do conhecimento da Uhum. palavra de Deus. É verdade. Quais são alguns, Larissa, que você já viu, assim, que você vê que são mentiras que mulheres, assim, como a gente tá fazendo esse daqui mais focado em mulheres, né, que mulheres costumam acreditar?
Quais são algumas delas que você fala assim, quando alguém chega pra ter um aconselhamento com você, a pessoa falou isso, você já sabe que ela tá bebendo de uma fonte errada? São tantas coisas, né. Eu acho que a clássica é: siga seu coração. O seu coração Hum, sabe realmente o que você precisa. O importante é ser feliz, o amor é mais importante do que qualquer coisa. E aí a gente vê uma série de hum, coisas que estão totalmente distorcidas, né. O que é felicidade, o que é amor, o que é realmente uhum, importante. Então, a gente vai escutando e qual é o grande problema disso? É porque essas coisas elas combinam muito com o nosso coração, que é corrupto e enganoso. Então, por isso que é tão uhum, sedutor, por isso que é tão arriscado, porque combina com o que eu mais quero, que é o meu conforto, viver do jeito com as minhas regras, estabelecer resumidamente o meu reino, né. Então é um grande uhum. desafio. Eu lembro uma vez, eu fui assistir algum desses filmes bobinhos, que geralmente é bem inocentezinho, né, só que a gente sabe que muitas vezes vem mensagens misturadas, que era sobre um casal que estava noivo e eles iam se casar, e aí tem um momento que cada um quer o casamento de um jeito, eles não estão conseguindo encontrar um consenso, e aí toda a moral do filme é que eles resolvem fazer 2 casamentos, porque eles não conseguem concordar no que eles querem, e tem uma cena que eles falam assim: "Não, mas se a gente vai se casar, a gente não tem que abrir mão dos nossos próprios desejos". E eu fiquei olhando para aquilo dali e falei assim: "Gente, isso é o completo oposto Como do que a Bíblia assim? ensina". É o abrir mão dos seus desejos, não é o vamos sempre fazer 2 para os 2 e ninguém nunca vai ter que abrir mão. É muito sutil a forma como essas coisas Muito acontecem. sutil. Muito sutil. Quando você repara no enredo da maioria dos filmes, assim, teoricamente inocentes, né, as comédias românticas, Uhum, aí você vê uhum, a mulher é aquela toda poderosa, independente, o homem é aquele cara abobalhado, que ele só vai ser alguém na vida se ele casar com ela. E aí ela pisa nele uhum, de todas as formas e maneiras, e destrata e desrespeita, e ele vai atrás dela. Assim, muitas mulheres têm buscado viver esse tipo de história e acaba com o casamento, porque na vida real, se você, uhum. vive desrespeitando o seu marido, se você é orgulhosa, se você acha que é a rainha da cocada, talvez uma hora o seu marido vai dizer: "Tá bom, pode viver você sozinha, porque você se ama mais do que tudo, então vai viver você com você mesma, que dá mais certo", Uhum. né. Então é bem É, complexo e a isso, bem complicado. e às vezes a mulher acaba esperando que o homem tenha uma atitude feminina, né, porque nesses filmes, às vezes, umas coisas que têm muito em comum é o homem, ele pensa como uma mulher pensa, ele não pensa como um homem pensa, porque foi a mulher que Isso. escreveu o roteiro. Então, muitas vezes, quando mulheres consomem esse tipo de coisa, elas chegam no casamento, no relacionamento e começam a querer que a outra pessoa pense daquela forma, porque o personagem do filme pensa assim. É desse jeito, é desse jeito. E é muito como a gente falou, não é pegar um livro que na capa está escrito: "Olha, isso aqui é contra Deus", tal. Não, está no ar. Não, é verdade. E a cultura de hoje também tem muito um outro lado, né, tem aquele ar de confie em você, o que você determinar Uhum. é o que está certo, crie sua própria verdade, não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos e várias mensagens desse tipo, que no fim das contas incentiva algo que, como você falou, né, assim, tá lá dentro do nosso coração, que é essa questão da autoconfiança. E você tem um capítulo falando sobre isso no livro. Então, qual que seria o caminho correto, o caminho bíblico que uma mulher piedosa, uma mulher cristã deveria seguir em contrapartida a essa mensagem do mundo? É a confiança no Senhor, né, Provérbios 28, 26 diz: "Quem confia no seu próprio coração é tolo". Acho que não tem um trecho mais claro da Bíblia do que esse: "Quem confia no seu próprio coração é tolo". Então a nossa confiança, ela deve estar no Senhor, em Hum, nós mesmas, nós não devemos ali viver com a força do nosso próprio braço, porque na verdade nós não temos naturalmente força para as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não temos naturalmente a sabedoria que nós precisamos, então nós dependemos sim do nosso Criador. Ele nos fez dessa forma, para que a gente dependa dele. E é dessa forma que a gente adquire a sabedoria que a gente precisa, né? Com a confiança no uhum. Senhor. Amém, é verdade. E como que a gente consegue, Larissa, cultivar essa dependência em Deus, essa confiança em Deus, ao mesmo tempo que a gente não caia
numa passividade? Como que a gente faz para Uhum. encontrar esse equilíbrio bíblico? Isso é muito importante, né, porque, existe esse erro, né, dentro da igreja que é: "Ah, então agora eu vou só confiar no Senhor, deixa a vida me levar e Deus Uhum. vai cuidar". Não é bem assim. Para que a gente possa encontrar a medida, eu creio que a leitura, estudo e meditação da palavra que Deus deixou para a gente. Porque a Bíblia, ela não é uma caixinha de promessas, né. Às vezes as pessoas que ficam nessa passividade, é como se elas considerassem que a palavra de Deus fosse uma caixinha de promessas. Tudo que tem ali é Deus tá prometendo coisas boas para você. E não é só isso. Existem muitas promessas, mas nós temos uma série de outras coisas. Nós temos a revelação de quem é Deus, nós temos princípios, nós temos mandamentos. Então existem coisas sim que Deus manda a gente fazer. Então não é somente deixa a vida correr e Deus vai cuidar. Não é assim, nós temos responsabilidade. Então o estudo, a meditação na Bíblia vai fazer com que a gente tenha essa visão certa, né. E eu falo estudo e meditação, porque não Uhum. é só a leitura. Muitas pessoas acham que é só aquela leiturazinha, né: "Ah, você lê a Bíblia?". Leio o aplicativo da Bíblia, todo dia de manhã abro um versículo e eu leio. Realmente você não entende nada da Bíblia, você não está sabendo de nada. Versículo solto, você não sabe o que Deus está falando ali, né. Você tem Uhum. eh, uma pequena parcela do que está sendo dito, você precisa entender o contexto, tem muitas outras coisas além daquilo ali, né. Verdade. E é interessante também pensar, né, por exemplo, que muitas das promessas que Deus faz, elas são promessas condicionais. Então, para a gente conseguir alcançar essas promessas, a gente tem que obedecer. Tem um outro livro da Eden, que é o Transformadas, que ela fala sobre isso, que é como se fosse Josué e as muralhas de Jericó, o povo de Israel, quando foi derrubar. Porque se eles tivessem só dado voltas, sem Deus ter ordenado eles darem as voltas que Deus iria derrubar as muralhas, se eles tivessem só andado sem a ordem de Deus, nada teria acontecido. E se Deus tivesse ordenado e eles não tivessem obedecido, nada teria acontecido. Então, a gente vê na palavra de Deus essa importância da gente crer na palavra do Senhor a ponto de fazer o que ele nos manda fazer, né. Então isso que é maravilhoso Exatamente. da gente ver. Como você falou, a gente tem que cultivar essa confiança em Deus, mas ao mesmo tempo a gente entender o porquê a Bíblia existe, né. A gente precisa pegar a Bíblia, ler como um todo, que dessa forma a gente vai estar equipado para obedecer e ver esse ciclo maravilhoso da gente confiar em Deus, obedecer, e é assim que a nossa vida cristã cresce, né. É, e você falou uma coisa bem legal que eu não tinha, pensado na resposta, mas essa vivência, né, à medida que a gente vive é como todo relacionamento, né, à medida que a gente vive esse Uhum, relacionamento com o Senhor, a gente vai conhecendo mais de Deus. Eu não estou falando que é a nossa experiência que vai ditar quem Deus é e quem a gente é, mas uhum. a gente, estuda a palavra de Deus, vê as verdades ali e à medida que o tempo vai passando e que a gente vai vivendo de acordo com a palavra, a gente vai experimentando essas promessas, né. Por exemplo, o hábito das orações, a gente orar, e aí você vai vendo Deus transformar coisas, Deus agir, coisas totalmente improváveis acontecerem, e aí você vai ver vai experimentando aquilo ali que você está lendo, né, esse relacionamento com o Senhor. Muito legal. É verdade. É mesmo, e isso aí é o que faz toda a diferença para nossa vida cristã, né. E é interessante, né, Larissa, porque outro ponto que o livro de Provérbios fala continuamente, e você também aborda isso de uma forma sensacional no livro, é tanto que o nosso look diz algo sobre quem nós somos, e também nós devemos cultivar uma verdadeira beleza. Então, tanto a questão da gente buscar ter uma aparência que glorifique a Deus, uma aparência que condiga com mulheres que professam o nome de Deus, mas também a gente lidar com a nossa aparência de uma forma que não seja desequilibrada em detrimento da nossa vida espiritual. Como que a gente consegue alcançar esse equilíbrio? Eu entendo que a gente precisa compreender o que é a verdadeira beleza, né. E eu não digo só a questão de que o interior deve ser sempre o que chama mais a atenção do que o exterior, né, o espírito manso e tranquilo, mas a beleza mesmo do ser agradável aos olhos, isso foi criado por Deus, né. Só a gente olhar para a natureza, meu Deus, eu sou apaixonada por folhas. As flores são lindíssimas, maravilhosas. Eu tenho várias orquídeas no meu jardim e são, assim, cada uma mais linda que a outra. E eu acho lindo como Deus desenhou as folhas também.
o formato das folhas. Então, assim, Deus é o Deus criador da beleza. As coisas que são agradáveis aos olhos, elas são lindas. E é próprio da mulher querer ser agradável aos olhos, né? Nós gostamos de nos adornar, mas o que eu vejo hoje? Um grande engano, que é confundir sensualidade com beleza. Esse é o grande vacilo das mulheres cristãs hoje em dia. Sensualidade é pecado. Espera, Uhum. vamos voltar só um pouquinho. Sensualidade, ela tem um local, que é o leito conjugal. A sua sensualidade, mulher, ela é para o seu marido, somente para ele. Então, quando nós expomos a nossa sensualidade para outros homens que não sejam nosso marido, nós estamos pecando. Nós estamos estimulando sexualmente uma pessoa que nós não temos o direito de satisfazer esse desejo, né? Então, esse que é o grande problema, essa confusão. Às vezes eu vi outro dia num filme, era uma mulher bem assim sensual, tal, e aí as outras falando sobre ela, falando, ai, ela tá sempre bonita, né? Então, aí eu me toquei desse engano, que as pessoas hoje consideram como sensual sendo bonito, e não é isso. Bonito é o que é agradável aos olhos, mas que aponta para uma coisa melhor, né, para o nosso Criador. A sensualidade é algo que desperta desejo sexual. Isso não é a beleza que deve estar exposta aí para o mundo, para todo mundo ver, né? É algo próprio do leito conjugal. Isso é verdade, porque o mundo em si tem vivido uma sensualidade muito acentuada. Todos os lugares, esse tipo de coisa Uhum. é celebrada. E se nós, como mulheres, não estivermos muito determinadas em ter uma visão bíblica sobre isso, a gente vai sucumbir para a cultura. Eu já passei por algumas situações de exortar irmãs, e assim, exortar com todas as ferramentas de aconselhamento bíblico que eu conheço, com Uhum. muita graça, depois de muita oração, falando: "Minha irmã, você tem um corpo muito bonito, tal". Então assim, falando muito amorosa, mas já há umas 3 irmãs que não gostam do que eu estou falando, e até uma que eu nem cheguei a exortar, mas eu só falei: "Minha irmã, eu queria conversar com você sobre essa exposição do seu corpo". Aí ela respondeu: Eu não quero conversar". Então, assim, um coração Puxa. muito duro para lidar com esse assunto, e isso mostra, na verdade, os deuses falsos, né. Então, quando a gente tenta exortar uma irmã, e eu tô falando assim, quando a gente tenta exortar com amor, porque eu sei que muita gente exorta de maneira errada. Mas quando você faz tudo direitinho, com amor, tal, e a pessoa tem uma reação dessa, é porque o que que você está fazendo? Você está derrubando o ídolo dela. Como se você pegasse aquela estátua ali que ela Uhum. que ela criou e você empurrou, jogou fora. E aí ela se revolta contra você, né. Você mexeu no Deus dela. É Isso é verdade. olha, isso só rasga meu coração, essas coisas. E tem sido com muita Uhum. frequência, não só a exposição com roupas inapropriadas dentro da igreja, mas também a exposição em redes sociais. E você, minha irmã, É. que está nos ouvindo, se você quer crescer em sabedoria, eu vou falar muito abertamente com você. Você postar fotos de biquíni em redes sociais não glorifica a Deus. Você pode achar a desculpa que você quiser, mas você não está glorificando a Deus. Você posta uma foto de biquíni nas redes sociais porque você acredita que você está bonita. Não conheço nenhuma mulher que acha que está horrorosa, com um corpo horroroso, e ela decide postar uma foto em rede social. Não é assim. A pessoa posta porque se acha bonita, né? Só que da mesma forma que você está se achando, o meu marido está vendo o seu pastor está vendo a sua rede social. E aí, você quer que seu pastor tenha esse tipo de sentimento por você? Seus irmãos em Cristo estão fazendo isso. Então, gente, vamos ter consciência, vamos realmente buscar santidade diante do Senhor. É verdade, é uma coisa que o próprio livro de Provérbios toma tempo falando, né, porque, Uhum. salvo engano, Provérbios 6 que vai falar sobre as roupas que a mulher adúltera usa. E você traz, né, explorando isso também, que existem certos tipos de roupas que descrevem que tipo de mulher é aquela. E o pai de Provérbios, ele é muito enfático para o filho: "Foge dessa mulher". Uhum. Não é só conversa, mas não tem um relacionamento, é foge, nem É. conversa, não passa perto da Uhum. casa dela, esteja longe. Então isso é uma coisa pra gente analisar, porque as nossas roupas falam muito sobre o nosso coração, É, elas expõem o que tá no nosso coração. Então se a sim. gente tá expondo aquilo que não glorifica a Deus,
a gente precisa realmente dar uma olhada no nosso próprio coração, ver quais são as nossas Uhum. motivações, buscar sabedoria com mulheres piedosas, buscar antes de sair de casa, às vezes você está na dúvida se uma roupa está modesta ou não. Se você tem pessoas crentes na sua casa, converse com elas, para elas te darem conselhos, ouça os conselhos. Às vezes é normal, às vezes engordou um pouquinho, aí a calça que era modesta não está mais modesta, então precisa ouvir os Isso. conselhos. E várias coisas que a gente tem que ter. Outro ponto que Provérbios fala sobre essa humildade que a gente precisa ter Uhum. para ouvir os conselhos. O pai fala: "Filho Sim, meu, ouve os meus conselhos". Então a gente precisa ouvir esses conselhos. com certeza, isso mesmo. E ouvir conselhos está ligado à questão da comunicação, né, Larissa? E você fala sobre como que é importante casais terem uma comunicação que glorifica a Deus, uma comunicação que porque, ajustando melhor a frase, né, a falta de comunicação causa muitos problemas dentro de relacionamentos, especialmente dentro do casamento. Então, como que seria uma resposta de uma mulher sábia? Como que seria essa diferença ao invés de uma reação impulsiva? Efésios, né, Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Eu gosto muito de usar essa referência para a gente pensar sobre comunicação, onde ele fala, a partir do verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, né? Então aqui nós temos uma série de coisas que mostram o que é uma comunicação que edifica, né? Então é a palavra que Hum. é dita na hora apropriada, é uma palavra que ela é graciosa, ela transmite graça, não é amarga, não é com gritaria, não visa, destruir a imagem de outra pessoa, né, e não vem de um coração orgulhoso, porque tudo isso vem de um coração orgulhoso. Mas a palavra, quando ela é dita errada, ela é desrespeitosa, é inapropriada, ela ataca o problema e não a pessoa, ou ataca a pessoa e não o problema, né, porque a gente deve Uhum. buscar, atacar com aquela energia, atacar o problema, não a pessoa. Quando a gente ataca a pessoa, a nossa comunicação está sendo uma comunicação que destrói e não que edifica, né, e aí não é com sabedoria. Nossa, isso é muito verdadeiro, porque às vezes a gente costuma confundir as coisas, né, a gente realmente muitas vezes ataca a pessoa, ataca o cônjuge, ataca pais, ataca irmãos, e quando na verdade a gente deveria estar com a mesma energia buscando, como você falou, atacar o problema. Isso é muito maravilhoso. Se a gente É, internalizar isso, a gente vai conseguir resolver muita coisa, não muito é? problema de relacionamento, tanta coisa vai ser solucionada. Mas existe também um outro lado, né, Larissa, que você aborda, que é a questão de que muitas vezes é sábio ficar em silêncio. Às vezes a gente Uhum, precisa não responder, mas ficar quietos e em outros momentos a gente não deve de forma nenhuma ficar em silêncio, né, não ser uhum, complacente com o mal. E quando fala sobre isso eu lembro, por exemplo, de Abigail, que não ficou em silêncio, foi falar com o rei Davi e poupou o uhum, rei Davi de pecar contra o Senhor. Então, existem esses 2 lados, existem o exemplo que Pedro fala sobre a mulher que com silêncio vai conquistar o marido, e também existem uhum, momentos que mulheres precisam falar como Abigail, como Esther, para fazer realmente isso que vá glorificar a Deus, e a gente precisa ter essa sabedoria de saber diferenciar os 2 momentos, o momento que a gente uhum. precisa falar, o momento que a gente precisa se calar. Então, você pode falar com a gente um pouquinho sobre isso, Larissa? Como que a gente pode discernir e como que a gente pode lidar biblicamente com essa questão do silêncio, não manter, né, um silêncio punitivo dentro do lar? Uhum. É um grande esse é um grande desafio, né, que nós precisamos de uma total dependência do Senhor. Então isso tudo é embaixo de muita oração, porque vai demandar da gente essa reflexão, né, essa comparação no nosso coração com as verdades bíblicas que nós conhecemos, a avaliação correta da situação, né. Eu acho que aqui cabe pensar sobre aquele trecho de Provérbios que até à primeira vista parece contraditório, que é Provérbios 26, 4 e 5, que fala como responder ao tolo, aí depois ele fala, eu vou ler aqui, porque realmente, quando a gente lê, a Bíblia é claramente contraditória, mas não é isso. Não é
a mesma coisa, ó, fala assim, Provérbios 26, 4 e 5. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Vai, é para responder, não é para responder? Então, assim, uma vez eu ouvi uma pregação e aí o pastor explicou dessa forma. Se eu falar, se eu responder, eu serei como o tolo? Eu estarei me igualando ao tolo? Se for dessa forma, eu não devo fazer. Se ao falar, eu estarei ajudando o tolo a deixar de ser tolo, mostrando ali a tolice Uhum. dele para que ele deixe de ser tolo, então eu devo falar. Então, por exemplo, quando não falar, que é uma coisa que a gente vê demais, né? E aqui tem uma questão interessante, né, Larissa, porque para mulheres cristãs, às vezes a gente tem o desafio de tentar distinguir a nossa sabedoria com um instinto ou com uma boa intenção. Como que a gente pode fazer isso para a gente saber como cultivar uma verdadeira sabedoria, como que a gente pode cultivar isso de uma forma prática no nosso dia a dia, a gente não confundir sabedoria com o nosso instinto. Precisa, mais uma vez, eu volto naquela questão de estudar a palavra de Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus, né? Vem dessa fonte confiável, segura, pura. Então, a gente buscar sempre avaliar o que a palavra de Deus fala sobre esse ponto, não o que eu acho, né? Que essa questão do eu acho, eu penso assim, isso é orgulho, né? Isso é orgulho e não é daí que vem a verdadeira sabedoria, né? É realmente Uhum, buscar com humildade o que Deus diz sobre esse assunto, né. E nós mulheres é somos verdade. ótimas em ter esse instinto, né. A gente tem a tendência de acreditar que a nossa forma de pensar é sempre a certa. E isso às vezes muitas vezes com relação ao marido, né. A gente acredita que a nossa Uhum. forma de fazer é sempre a mais correta. Isso é orgulho. É verdade, a gente precisa continuamente olhar para dentro do nosso coração, porque o orgulho às vezes surge de formas tão sutis, tão sorrateiras, que a gente acaba se deixando levar por isso e sempre o fruto do orgulho é devastador. Agostinho fala, né, É, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E a gente precisa uhum, entender, né, isso é uma coisa muito exatamente. séria da gente avaliar o nosso próprio coração. E uma coisa, Larissa, que talvez eu devesse ter te perguntado isso antes, mas quando você fala, né, o próprio título do seu livro, Mulher Sábia Edifica, o que que ela está edificando? Ela está edificando como? Ela está edificando com tijolo? Como é que ela está fazendo? Ela é uma construtora? O que que é essa mulher? Pois é, interessante essa pergunta. Fiquei pensando, né, nos tijolos aí. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que Jesus era cheio de graça e verdade, né? Então ali fala sobre o conteúdo e a forma, né? Jesus era cheio de graça, então é a forma que ele se relacionava com as pessoas e verdade, o conteúdo que ele falava a verdade, ele é a verdade, né? Então essa mulher que edifica, ela é uma mulher que ela se relaciona com graça e verdade. Ela se relaciona a partir da verdade e ela se relaciona de uma forma graciosa, que é a forma que ela aprende com o seu Salvador. E aí alguns tijolos que precisam ser jogados fora, defeituosos, né? São, como a gente falou logo no começo, as fontes contaminadas, né? As Uhum. teorias humanistas, ou seja, que são centradas no homem, né? Como se o homem fosse o centro de tudo. Uma coisa também que nós precisamos, talvez, considerar como tijolos defeituosos é o mau uso do tempo. Hoje em dia é muito fácil a gente Hum. se perder com o nosso tempo, com muitas distrações e perder o foco do que é realmente importante na vida. O orgulho definitivamente é um tijolo para a gente descartar. E aí os tijolos que precisam ser adicionados, é até uma brincadeira que eu faço quando eu dou esse estudo da Mulher Sábia Edifica, eu falo que a mulher sábia, ela tem TDAH. Por quê? Porque ela tem temor do Senhor, ela tem dependência do Senhor, ela tem amor pelo Senhor e ela tem humildade. Então, o TDAH da mulher sábia é isso daqui que ela usa para edificar. Você Temor acabou do de Senhor, redimir o termo. dependência. Não é não? Não é não? É. É isso mesmo. Mas que bênção. Repete aí pra gente de novo, Larissa, pra gente internalizar. Então é Vamos lá. Temor do Senhor, dependência do uhum. Senhor, amor pelo Senhor e humildade.
Aí é receita da Olha mulher que sábia, bênção. Desse jeito vai edificar muita coisa, você já tem os tijolinhos inteiros não é? Esses que tijolinhos já vai aí, estar aí. eles constroem uma casa todinha. Olha só, é mesmo. Isso é verdade. E nessa live a gente está tendo que abordar vários temas, né, Larissa? Mas aqui a ideia é para quem estiver ouvindo poder ver o tanto de conteúdo maravilhoso que você aborda e para o pessoal buscar o livro, porque nele você aborda, né, a cada dia com calma, com perguntinhas para reflexão. Então, para quem estiver assistindo, ouvindo, tenha certeza de adquirir o livro da Larissa, porque vai ser uma bênção na sua vida. E agora a gente vai abordar sobre outras questões, porque você fala, né, Larissa, sobre intimidade, comunicação, aparência e como que todas essas áreas se entrelaçam e como que elas também, de outra forma, né, elas revelam aquilo que está no nosso coração. Elas se entrelaçam porque elas nascem, elas brotam do nosso coração, né. Tudo que nós fazemos, Hum, os nossos comportamentos e a nossa comunicação nascem do nosso coração. São aquelas coisas que nós conseguimos ver e conseguimos ter uma ideia do que está acontecendo dentro do coração. E aí dentro do hum, coração, o que tem lá dentro? Tem os nossos pensamentos, tem os nossos desejos, tem os nossos valores, as nossas emoções, as nossas crenças. Então a combinação de todos esses elementos forma o nosso ser interior. E aí tudo que nós falamos ou fazemos nasce dessa combinação de coisas. O que nós queremos, o que nós acreditamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? Por isso que tudo isso está entrelaçado. Uma mulher que se comporta de maneira sensual, pecaminosa, provavelmente ela vai ter algum problema na sua comunicação, né? Porque tudo isso vem do mesmo coração. Então, por isso que as coisas uhum. estão interligadas. Tudo brota do coração, do ser interior, né? Do centro de controle do nosso corpo. É verdade. E por isso que o pai de Provérbios fala, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o Isso. coração. Então, a partir dali vai surgir as fontes da nossa vida, então a gente precisa sempre avaliar como que está o nosso coração. Temos um coração piedoso diante do Senhor, porque não tem como a gente querer corrigir o exterior se a gente não corrigir o interior, porque, digamos assim, ter técnicas de fala, técnicas de comunicação, qualquer ímpio, qualquer descrente consegue, Uhum. entre aspas, desenvolver. Mas um coração que realmente fala coisas que edificam, um coração que pensa coisas que edificam, um coração que realmente quer edificar outros, só um verdadeiro cristão consegue ter isso. Então, por isso que é importante, como você fala, da gente focar no coração, porque a partir daí vai vir todas essas questões. Isso. E para a gente falar também sobre outro assunto, Larissa, muitas mulheres ficam muitas vezes com aquele sentimento de é um certo orgulho, aí você me corrige se eu estiver errada, mas um certo Uhum. orgulho de falar assim: "Eu não vou fazer isso se o meu marido não fizer aquilo", e fica aquela coisa de querendo receber antes de dar, esse tipo de coisa. Como que mulheres podem quebrar esse tipo de ciclo, quebrar esse tipo de mentalidade? Pois é, mais uma vez a gente vai para esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Ele quebra corações duros, porque a mulher que está vivendo assim, ou ela não é salva, ou ela não é crente, ou ela não entendeu o que é a vida cristã. Porque isso é claramente uma desobediência, claramente. Porque ó o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os do outro. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Imagina, gente, se Jesus tivesse decidido lá no seu trono de glória, no céu, o seguinte: olha, eu não vou descer aquele mundo miserável para aquele bando de gente ingrata para morrer por eles, não vou fazer isso. Deixa que eles me busquem primeiro, e aí, quem sabe, eu vou fazer a minha parte. Jesus, Deus,
Deus, não levou em consideração o ser Deus, mas ele se esvaziou disso, veio até esse mundo para tomar a iniciativa de servir. E aí a gente, deusas, pequenas deusas, né? Não, eu não vou fazer, deixa ele fazer primeiro. Olha o que a gente está fazendo. Então, por isso que eu falei, ou não é salva, ou não compreendeu ainda o que é a vida cristã. Porque isso aqui Paulo está chamando então, todo cristão a viver dessa forma. Não considerar somente os próprios interesses, mas o interesse dos outros. A servir como Jesus fez. E aí ele fala o que nós devemos fazer e por que nós devemos fazer. Porque Cristo fez. Então, ele é o nosso Uhum. referencial. Ele é o nosso alvo. Então, é assim que a gente deve viver. Se a gente não está vivendo assim, a gente precisa se arrepender do nosso egoísmo. O maior ensinamento que Jesus deixou antes de ser crucificado para os seus discípulos, em João 13, o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. E aí ele falou, ele termina de lavar e ele fala: olha, o discípulo não é maior do que o discípulo, não é maior do que o mestre. Eu, como mestre, deixei o exemplo para vocês. Se eu fiz, eu quero que vocês façam também. E ainda ele termina de uma maneira brilhante. Ele fala: vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem isso. Ou seja, vocês serão felizes, Uhum. bem-aventurados, se vocês lavarem pés sujos, se vocês servirem os outros. Né? Então a gente às vezes acha, a gente faz isso, não quer servir, porque a gente acha que no nosso conforto está a nossa felicidade. Jesus está invertendo isso, literalmente colocando isso de cabeça para baixo. Você vai ser feliz quando você servir, mesmo que você sirva alguém ingrato, como Jesus faz com a gente. Poxa, isso é maravilhoso da gente ouvir, Larissa, porque é aquele tipo de coisa que muitas vezes a gente deixa de lado e a gente não leva a sério quando entender essa chave. Filipenses 2 precisa estar sempre na nossa mente para a gente realmente acabar com todo o senso de justiça própria, todo o senso É. de querer as coisas para nós mesmos, mas como você fala, né, a gente buscar esse serviço, essa dependência do Senhor, porque quando a gente não cultiva essa humildade como a de Cristo, a gente acaba caindo em vários outros pecados, especialmente até a forma, né, mais aparente como muitas vezes eles se mostram, é por meio das nossas emoções. Então seja ressentimento, a gente desprezar o outro, a gente se irar de uma forma não santa com outras pessoas, sentir aquela raiva. Isso se mostra porque a gente tá tendo um senso de que nós somos mais do que realmente somos, mas também não vendo o outro como aquilo que ele realmente é, imagem e semelhança de Deus e pecadores rumo à santificação. Então, são coisas que a gente precisa avaliar na nossa mente, mas eu queria te perguntar sobre essa questão das nossas emoções, a questão da gente lidar com essas questões de ira, de ressentimento, de desprezo ao próximo. Como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente tem que corrigir? A gente tem que se conter ou a gente tem que confessar? A gente tem que confessar. Isso realmente, a gente se contém de comportamentos errados, né? Mas a gente confessa Hum, pecados, né? Pecado. Isso é pecado, então eu preciso confessar diante do Senhor. Eu preciso falar o que Deus fala sobre o meu comportamento. Se Deus diz que isso é pecado, eu tenho que falar a mesma coisa que Ele. O Senhor, realmente, eu tenho vivido para mim, eu tenho sido muito egoísta. Isso desonra o Senhor, isso é contrário à fé cristã, é contrário ao que Jesus fez por mim. Então eu quero te pedir perdão, Senhor, me ajuda a amar mais as pessoas, a servir mais as pessoas, a sair de dentro do meu próprio umbigo, né? Então eu confesso diante uhum. do Senhor e peço a Ele para me ajudar a sair de dentro de mim mesmo. É mesmo. E já fazendo uma ponte, porque isso tem muito a ver com a próxima coisa que eu vou te perguntar, que é, muitas vezes, existem coisas que a gente tem que esconder daquelas pessoas que são mais próximas a nós. Então, no caso do casamento, muitas vezes tenta esconder do cônjuge. Mas o que é, de forma prática, viver com graça, viver com verdade dentro do lar? É um grande desafio, com certeza é um grande desafio, né? Porque, bem como você falou, a gente tenta esconder, mas você convivendo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana com aquela pessoa, os pecados vão aparecer, né? Porque nós não somos pessoas perfeitas, ninguém chegou à plenitude de Cristo ainda. Então eu creio que é um viver baseado em arrependimento e perdão, né? Porque a gente vai pecar muitas vezes e nós precisamos ter o hábito de pedir perdão, de nos arrependermos de quando nós pecamos, buscar
né, o cônjuge para pedir perdão. E é uma caminhada de aprendizado, né, um afiando o outro, né? Provérbios vai falar sobre essa questão de um amigo afia o amigo, né? Como ferro afia o ferro. Uhum. E o casamento é uma amizade, né? É a amizade. É aquela amizade que você vai ter só com aquela pessoa e a vontade do Senhor é que fosse para a vida toda. Uma amizade profunda com uma pessoa que vai conhecer tudo sobre você e por isso teus pecados vão aparecer, não tem como esconder. E aí vai precisar, sim, ser trabalhado essa questão do arrependimento para que haja crescimento. A gente vai crescendo, assim, de queda em queda, de arrependimento em arrependimento, de perdão em perdão. A gente vai amadurecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, quando você se dá conta, você vê que você já não é mais quem você era, apesar de ainda não ser quem você deveria ser, né? Tem um louvor que fala isso, é exatamente isso. Ainda não sou o que eu deveria ser, mas eu também não sou o que eu fui. É verdade. E isso transforma a nossa mente, né? Porque isso nos dá esperança e também nos mostra que a cada pecado que a gente se arrepende, a cada arrependimento que a gente passa, é uma alegria a gente se arrepender, porque é realmente É, uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas e é o Espírito Santo testificando dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Então, a gente deveria também, assim, claro que existe a dor do arrependimento, mas também existe aquela alegria da gente falar assim: "O Senhor Jesus está me lapidando, Ele está me moldando, Ele está é. me fazendo mais como essa pessoa sábia que Ele me salvou para que eu me torne". Então, é maravilhoso a gente pensar nisso. E também tem aquela questão que é o ponto que você finaliza o livro, né, Larissa, falando sobre a gente descansar na sabedoria de Cristo. Então, qual conselho você daria para uma mulher que tá tentando mudar sozinha, mas não tá conseguindo? Como que você traria esperança para ela? Sim, eu acredito que foi muito necessário finalizar o livro falando da sabedoria de Cristo e do nosso descanso nele, porque o livro de Provérbios ele é um livro de sabedoria prática, né? Então ele vai nos instruir sobre coisas práticas para fazer. Só que ninguém, nenhum de nós vai alcançar essa plenitude em todos os assuntos que Provérbios aborda, nós vamos conseguir ter ações perfeitas. A gente não vai fazer isso. E às vezes isso pode se tornar um legalismo e pode se tornar muito desgastante eu buscar a perfeição em Hum. todas as áreas ali. Então, saber que Deus não me aceita por eu conseguir cumprir todos os mandamentos da Bíblia, não é por isso que ele me aceita. Ele me aceita pelo sacrifício que Cristo fez. Cristo pagou o preço dos meus pecados. Então eu posso descansar na perfeição dele, na sabedoria perfeita que ele tem e que eu estou nele, eu estando nele, é como se Deus olhasse para mim e visse Cristo. Então, diante de Deus, eu sou perfeitamente sábia quando eu estou em Cristo, porque Deus olha para mim e vê Cristo, não vê a tolice da Larissa Ferraro, mas ele vê a sabedoria de Cristo. E aí isso é maravilhoso para o nosso coração, né? Então dá aquela acalmada, né? Depois de a gente ter percorrido ali 31 dias, né, refletindo, tentando mudar, e aí muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, como eu preciso crescer ainda. E aí saber que aquelas que estão em Cristo já estão ali na melhor posição possível. Amém, isso é maravilhoso. E Larissa, para quem é esse livro? Se alguém tiver na dúvida de: "Eu não sei se o livro é para mim", para quem que é esse livro? Certo. Vamos lá, eu acho que é para todo mundo. Mas ele foi pensado especificamente para sabedoria da esposa, né? Ele foi pensado assim. Uhum, Agora, ele é excelente para noivas, ele é excelente uhum. para mulher cristã jovem que quer crescer em sabedoria. Um uso do livro que eu achei fantástico, que foi, na verdade, uma pessoa que me segue no Instagram que perguntou, e aí me veio assim, como ele pode ser útil para essa situação? Que é para uma caminhada de mãe e filha. Porque Provérbios foi Hum. escrito por um pai, né, para instruir o seu filho. E aí, uma mãe que quer treinar a sua filha, seja sua filha uma jovem solteira ou a filha que está se preparando para casar. Então, para esse relacionamento mãe e filha, e algumas mulheres já me disseram que estão usando assim, e é muito legal. Eu acho que é muito rico essa experiência, né? E às vezes a mãe quer ensinar a filha sobre alguns assuntos e não sabe muito bem por onde começar. E aí o livro vai, cada dia vai ter um assunto e vai ser ali um gancho para você trazer a conversa à luz da palavra de Deus
com a sua filha sobre diversos assuntos. Que bênção, é mesmo. Então, todo mundo que ouviu, se você chegou até aqui, é mais um incentivo para você adquirir o livro da Larissa. É um livro rico, com meditações para você fazer a cada dia. Os capítulos são curtos, você não vai ter aquela sensação de ter muita coisa para ler e não vai conseguir. Pelo contrário, você vai conseguindo a cada dia. Chama as irmãs da sua igreja para ler, chama sua mãe, chama sua filha, como a Larissa acabou de indicar. Então, pessoal, vocês vão gostar muito. E, Larissa, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui conversar sobre esse livro maravilhoso. Eu que agradeço mais uma vez a parceria com vocês. Sou super fã da Eden, sou assinante da Eden Plus, adoro os conteúdos, divulgo para todo mundo. E assim, louvo a Deus pela sua vida, a vida do Rafa, e pelo que vocês têm feito aí em contribuição ao reino.